Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Ufa! Chegando aqui depois de um momento de tensão para conversar um pouco com vocês sobre o jogo de hoje, sobre aquilo que o Vasco fez dentro da Copa do Brasil, deixou o torcedor no limite mais uma vez, mas a gente tem pontos positivos, tem pontos negativos a conversar, mas principalmente o alívio de ter classificado e não ter sido eliminado para o Operário dentro de casa. Essas e outras notícias você vai ver agora aqui no canal Papo de Vascaíno sobre uma análise do pós-jogo nosso. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente, e nos ajude a chegar aí a 1.500 inscritos, que é a nossa próxima meta, e a gente está caminhando para isso. Obrigado porque você nos assiste, obrigado porque até aqui, né? Se não fosse vocês, a gente não teria esse ânimo para continuar. Tamo junto. Vamos nessa. Dito isso, vamos conversar sobre o jogo, né? O Vasco hoje enfrentou o Operário, né? O primeiro jogo foi 1-1, jogo de volta da Copa do Brasil. O Operário é um time muito compactado, muito correto na marcação, um time muito experiente, como os mesmos comentários dos jornalistas, dos narradores da televisão estavam falando, né, no sentido geral, ali, os comentaristas. E o Vasco teve ali momentos bons, mas eu senti um pouco o Vasco ter uma queda relacionada à parte física, né, desde o último jogo aí. O Vasco, que colocou 3-0 no Fortaleza, com 2 minutos já estava 1-0, e hoje sofreu para poder passar de fase na Copa do Brasil, né? Valendo muito dinheiro, valendo a continuidade, mas, sinceramente, o Diniz não merecia essa desclassificação nesse momento. Ele teve ali as modificações necessárias que ele fez durante o jogo, mas o Vasco apresentou algumas falhas novamente, né, de compactação. Eu não sei se isso tem a ver com a parte física, mas, de qualquer forma, os pontos positivos do Diniz, da saída de bola tocando, né, da segurança da zaga, mais uma vez, aconteceu. Durante o jogo, o Léo Jardim salvou o Vasco aí durante umas 3, 4 bolas ali, que poderiam ter sido gol do Operário, o Operário empatando, mas o Vasco até os 40 ali, estava 0-0 do primeiro tempo, quando o Rayan, insistentemente, no pedido do Diniz, no pedido da tática do Diniz de pressionar a linha alta lá na zaga do Operário, consegue roubar uma bola ali, vai para frente, chuta, a bola passa embaixo das mãos do goleiro, 1-0 Vasco dentro de São Januário. Então, um jogo que estava se desenhando para que o Vasco conseguisse aí uma vitória teoricamente mais fácil, acabou virando uma emoção tremenda, um jogo muito, muito, muito aguerrido aí do Vasco nesse sentido, e a torcida empurrando o tempo inteiro dentro de São Januário. Aí, no final do jogo, o Vasco vai e toma ali um gol, empate, pênalti, e toda aquela frustração veemente do que poderia acontecer, se os caras iriam superar aquilo ali, se eles conseguiriam bater o pênalti bem, se eles conseguissem não passar, como é que seria a reação da torcida. A torcida já vaiava ali alguns momentos do Vasco no final do jogo, e muito disso se deu por conta do que o Lloyd Augusto fez, né? E aí eu quero entrar nesse detalhe interessante aqui, para poder também fazer um pedido à diretoria do Vasco para que puna, sim, o Lloyd Augusto. Puna ele, porque ele, em momento nenhum, teve respeito com a instituição, teve respeito com a torcida, teve respeito com o Diniz. Né? Todo mundo acha e pensa que a atitude dele, deixa falando, né, que ele faz para o Piton, é decorrente do que o Diniz pediu anteriormente, mas também tem outras pessoas que acham que é por causa da torcida que estava vaiando muito o Lloyd Augusto, que pegou 2, 3 bolas ali e foi para cima dos jogadores, acabou não fazendo nada, perdendo a bola e não voltando para marcar. O Diniz estava irritadíssimo com isso durante o jogo, mas o Lloyd acerta um chute, né, um bonito chute, a realidade é essa, e o goleiro faz uma defesaça e ele vira para a torcida ou para o Diniz e faz assim, ó. Então, cara, assim, independente de ter sido para a torcida, independente de ter sido para o Diniz, ele desrespeitou de alguma forma o clube que ele está jogando. E isso tem que ser averiguado, isso tem que ser punido, tem que doer no bolso dele. E quem sabe, né, se for o caso, até não deixá-lo jogar, né? Afastá-lo, se o Diniz não concordar com esse tipo de coisa. Por quê? Ah, Léo, você é muito cético, muito, muito literal com essa questão. Eu acredito que o Diniz vai conversar para tentar recuperá-lo.
Só que é o seguinte, se você tem uma fruteira, se você tem um pé, né, aqui um pé de fruta de laranja lá, e a laranja está lá pendurada, está nascendo só frutos bonitos, 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 né? Você está regando bem a planta e vem um fruto podre, né? Quando você vai colher e você coloca numa caixa, essa caixa de laranja que tem 1.000 laranjas boas, tem uma podre. Só que se você deixa essa laranja podre ali, ela começa a influenciar e apodrecer outras laranjas que estão boas. E o que você quer dizer com isso, Léo? Se o Lloyd Augusto continuar fazendo isso, ele vai dar o direito a outros jogadores de fazer a mesma coisa. Ele vai dar o direito a outras pessoas a pensar da mesma forma e confrontar o Diniz ou a instituição Vasco da Gama. Lembra lá atrás, quando eu falei com vocês aqui em algumas lives que eu tive aqui, que eu não concordava com a relação do Lloyd, principalmente pelos números deles que não são bons, apesar de achar que ele no 1 contra 1, se ele fosse um pouco mais esforçado, ele renderia mais. Ele pegou e começou a fazer live dizendo que queria vir muito para o Vasco, cavando aquilo ali, cavando. Eu acho que ele já não aguentava mais a Turquia e queria vir embora. A realidade é essa. E ele viu na oportunidade da torcida e conseguiu o contratinho dele, só que ele não vem rendendo nada desde que ele chegou. Então é hora dele botar o pezinho no chão, saber o que é a instituição Vasco da Gama, que isso aí não vai adiantar, né? A torcida agora vai pegar no pé dele de qualquer forma, apesar do Lloyd Augusto ter feito o gol de pênalti, né? Dentro da batida de pênalti da classificação. E isso, cara, pode influenciar outros jogadores e o clima do ambiente que o Diniz está criando. Então, assim, se a laranja podre continuar ali, pode prejudicar. Ah, Léo, mas é muito cedo, conversa com ele vai se adaptar. Cara, eu não concordo com isso. Os números do Lloyd nunca foram bons. Os números do Lloyd, se você pegar o Sol para a escola, você vai ver que não são números bons. E daí o Lloyd vem para o Vasco, não consegue performar, tá putinho porque tá no banco, a realidade é essa, e mete uma dessa hoje, que seja para o Diniz ou que seja para a torcida. Se é para o Diniz tem que conversar com ele, punir até afastar ele, junto à diretoria. Se é agora para a torcida vai ficar pegando no pé dele novamente. Só não pegou hoje porque o Vasco se classificou, porque se não se classificasse e se ele, por acaso, perdesse aquele pênalti dele, esquece. Ia tudo cair hoje na conta do Lloyd Augusto. Tudo o que aconteceu ia cair nas costas do Lloyd Augusto. Apesar de pensar também dentro do jogo, né, na disputa de pênaltis, que o Paulo Henrique foi displicente na batida, o João Vitor foi displicente na batida, foi meio que sem vontade, né, para bater aquele pênalti. Enfim, eu sei que a gente tem e dá muita sorte de ter o melhor goleiro do Brasil. Léo Jardim, nós chamamos, a realidade é essa. Você, né, é um cara que deu várias e várias classificações do Vasco já, desde a sua chegada, mas na Copa do Brasil você tem alguma coisa. O Vasco, ano passado, passou de 3 fases nos pênaltis. O Vasco, esse ano, nas oitavas de final ali, né? Nas oitavas não, na fase inicial, para depois passar para as oitavas, o Léo Jardim salva hoje com o Operário e a gente fica, né, aqui agradecido muito ao Léo Jardim, muitas pessoas criticando, falando que ele não garra direito, mas que na hora dos pênaltis está tudo certo. Outras pessoas falaram fila do perdão para o Léo Jardim, outras tantas falaram o lindo do Léo Jardim, nós chamamos. Enfim, o sentimento do torcedor pelo Léo Jardim é de muito carinho, muito respeito, muito amor sobre o Léo Jardim. E a gente espera que o contrato dele seja renovado logo, porque é melhor ter ele do nosso lado do que não ter. E aí a gente sabe que o Léo Jardim é um pegador de pênalti, é um cara que consegue concretizar isso de muitas maneiras, mas conseguiu fazer isso durante o jogo, foi lá e pegou 3 pênaltis, né? Mesmo quando o João Vitor perdeu, que era o pênalti decisivo, o jogador do Operário foi bater, ele caçou o pênalti, depois o jogador do Vasco continuou batendo e no último pênalti ele sacramenta a classificação do Vasco. Bom, Vasco segue vivo na Copa do Brasil, sábado já enfrenta o Fluminense, e eu espero sinceramente que esse momento do Diniz de ganhar, de vencer, de voltar, continue por longos e longos períodos, para que ele consiga aí implementar a ideia dele, que é uma ideia inovadora de futebol pro Brasil, tá? Pro Brasil. Fora do Brasil, a gente já viu isso acontecer em alguns clubes, como o Barcelona, como o Manchester City, né? Como o Borussia, né? Na verdade, o Bayer Leverkusen também fazia muito isso com Xavi.
Enfim, eu sei que o Vasco hoje conseguiu no sacrifício se classificar. Muito no sacrifício. Ah, Léo, quais foram os erros? Eu acho que quase nenhum, cara. Foi a parte física mais. Porque o Vasco estava tentando encaixar a marcação, os laterais voltando, os laterais apoiando, como o Paulo Henrique apoiou muito. E hoje, né, o Vasco vence o Operário, se classifica dentro desse contexto. Pontos negativos aí para a gente poder encerrar a live. Foi o que eu falei do Lloyd, né, que ele jamais poderia ter feito isso se fosse para a torcida ou se fosse para o Fernando Diniz. Para qualquer pessoa ele não poderia ter falado isso e nem feito isso, mas o Vasco conseguiu construir. Detalhe interessante também para o Hugo Moura, tá? O Hugo Moura teve uma confusão ali durante o jogo ali e ele peitou os caras, ele falou durante os pênaltis com os caras que os caras já estavam zombando achando que estava ganho. E acabaram perdendo mais uma vez. Aqui é Vasco, a gente acredita muito no Vasco, mas sinceramente, hoje meu coração quase saiu pela boca vendo o jogo do Vasco, como há muito tempo não acontecia, principalmente os pênaltis. Então, Vasco, por favor, não dê mais esse susto na torcida, apesar de nós acharmos de suma importância ter momentos de emoção dentro do futebol, mas eu acho que o clima do Vasco está mudando. Eu penso que o clima do Vasco está mudando, o Diniz está bem próximo deles. Tanto é que na entrevista coletiva ele foi perguntado sobre o Lloyd, ele falou que não viu o lance ainda. Obviamente que ele já tinha visto esse lance. Obviamente que alguém já mostrou para ele. Só que ele preferiu resguardar o grupo dele e resolver internamente. Correto, ponto positivo para o Diniz. Mas o Lloyd precisa ser punido. Ele não é o Pelé. Ele não é o Romário. Ele não é nenhum outro jogador que pudesse ter a chance de pensar e fazer o que ele fez e que mesmo assim não fizeram. Ele desrespeitou hoje ou a instituição, basta saber, ou o Pedrinho. Ou o Pedrinho não, ou o Diniz. Então, assim, ele está na sinuca de bico. Se for a instituição, o Vasco tem que puni-lo sim e afastá-lo. Se foi o Diniz, o próprio Diniz também pode conversar e trazê-lo de volta, mas sem utilizá-lo por longos períodos, né? A realidade é essa. Então, assim, o Vasco teve chance de matar o jogo e não matou. E o Operário vai lá com gol de cabeça no último minuto de jogo, cara. No último minuto de jogo, o Vasco toma o gol. E vem aquele peso abaixo. São Januário ficou em silêncio por algum minuto ali. E depois disso voltou a galera, né, acreditando, falando que o Vasco classificaria. Bem, classificou. E agora, cabe a você, que está aí do outro lado, né, deixar sua opinião aqui pra gente. O que você achou do jogo de hoje? Léo Jardim é ídolo do nosso clube, sem dúvida nenhuma, assim como o Verratti. E ele precisa também, sim, entender essa renovação dele. Esses 3 pênaltis aí pegos por ele pode gerar algum aumento na sua negociação com o Vasco da Gama, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Esse foi o nosso pós-jogo. Se você concorda com alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa, conecte-se, converse, comente, porque a gente vai estar respondendo a vocês sim. Mais uma vez, muito obrigado, compartilhe nosso trabalho com a galera e tamo junto para mais e mais vídeos e lives do canal Papo de Vascaíno. Fui!